Olá, tudo bem? Me chamo Fábio e hoje eu vou estar lecionando a disciplina Desenvolvimento Web, utilizando o Node.js e o React. Ok? Ambos são frameworks JavaScript, porém um usado para front-end e um para o back-end. Os tópicos que abordaremos nessas aulas serão a integração de front-end com back-end, API REST, Express, React com Vite, Proxy, Cortex e Fast API. Perfeito? Nessa aula que eu publiquei aqui justamente no site, onde vocês podem ver justamente aqui, do nosso material didático aqui, nessa aula, teremos um passo a passo aqui que vocês é importante que façam e que desenvolvam isso para treinar justamente o conteúdo abordado nessa aula. Eu já tenho aqui o código pronto e vou mostrar aqui, por exemplo, só como que ele está atualmente. O que desenvolveremos nessa aula é justamente essa aplicação, uma aplicação simples só para entender, né, como fazer isso, dar o nosso start nessa questão. E aqui justamente são mensagens que ele recebe, que a gente chama de back-end, que eu vou explicar daqui a pouco, e usando justamente o React aqui para receber esses dados. Essa aplicação ela vai ser acessada aqui via o que a gente chama de localhost, porque é uma aplicação que a gente está criando aqui local que só está rodando, por exemplo, por enquanto, dentro do nosso próprio computador. Ok? Na porta 5173. Isso abordaremos direito. Primeiro de tudo, na aula, a gente tem que entender o que significa front-end e back-end, esses conceitos. Imagine que você está numa aplicação bancária no seu banco e você quer ver o saldo. Você vai ver o seu saldo lá e você é evidente que aquele saldo não está gravado no seu navegador que você acessa, seja pelo celular ou seja pelo computador mesmo lá. Não é mudando o F5 que vai mudar em tese o nosso saldo lá, diminuindo, ou a gente não pode mudar ali. Porque esses dados estão gravados nos servidores do banco, né? E esse banco, ele tem um banco que a gente chama de banco de dados, ok? Que é onde é gravado todas essas informações. Mas quem vai fazer essa comunicação entre a parte visual, onde eu estou conseguindo ver ali o saldo, faço minhas operações e vejo, e justamente, esse meio campo que vai ter entre o banco de dados e essa parte visual, a gente chama de back-end, que a gente vai estar usando aqui com o Node.js. O Node.js, aqui o back-end, ou outras linguagens também back-end conseguem fazer isso, como Java, Python, assim. O Node.js aqui, ele vai fazer com que pegue esses dados, por exemplo, do banco de dados, transforma eles e entrega para uma parte visual que a gente chama de front-end, onde a gente desenvolve com o React aqui. Nós podemos também desenvolver o front-end com outros frameworks, né, como Angular, por exemplo, e Vue, ou também puramente só com HTML e CSS. No nosso caso aqui, a gente está usando o React e o Node. Então, usaremos o React para justamente fazer essa aplicação front-end, ok? Para exibir esses dados para o usuário. E faremos o back-end para que ele rode aqui naquele servidor, salve dentro daquele servidor, e ele possa transformar esses dados que vêm do back-end, do banco de dados, ou justamente algum dado que já esteja ali mesmo do próprio back-end, que é o nosso caso aqui. Esse sistema que criaremos aqui é um sistema de mensagens que já tem salvas dentro do próprio back-end. Uma simulação, um mock que a gente chama. O que é esse mock? Esse mock são exemplos que eu tenho aqui para criar baseado no banco de dados para fazer com que o Node faça. Ok? Bem, por exemplo, quando a gente entra aqui, por exemplo, no Server.js, que foi criado aqui, criamos duas pastas aqui. Back-end e o front-end, ok? Nesse passo a passo. No back-end aqui nós temos, justamente, aqui o que a gente fez no Server.js, conforme está lá no nosso material de dados, e ele é justamente essas mensagens que ficariam gravadas em tese no banco de dados, mas a gente colocou aqui só para ilustrar nesse nosso back-end. Por que é importante eu ter justamente aqui esse Server.js? Esse Server.js é justamente o Node aqui em execução, que ele vai usar aqui o framework, por exemplo, do Express, por exemplo, e vai fornecer esses dados para o front-end via JSON, ok? Aqui a gente tem a integração justamente entre o front-end e o back-end usando um objeto chamado JSON. Pode ter sido com XML, via uma planilha, alguma planilha que você recebe do servidor, mas a comunicação entre o front-end e o back-end, mais usado da forma mais eficiente, é via JSON. O servidor back-end cria esse JSON e o front-end alimenta esse. Esse JSON ele pode ser representado
justamente, por exemplo, nesse daqui, nesse exemplo que eu tenho aqui. Mas ele é um formato como se fosse um objeto JavaScript mesmo, ok? E que você recebe. É como se fosse aquela variável que você recebe com valores fixos ali. Mas o próprio back-end vai criar aquilo ali, perfeito? Essa integração que a gente tem entre o React e o Node, a gente vai usar, como fala aqui justamente, é o fetch. É a forma como o React vai acessar, vai puxar da minha API que construí em Node.js e receber via JSON. Ok? Perfeito. Bem, aqui, por exemplo, o que a gente vai construir? A gente vai criar dois projetos, como ali está, entre um back-end e o front-end. Sendo um servidor Express ali, que a gente usa com a rota GET. O que seria esse GET? Esse GET é a forma como eu vou pegar esses dados. Eu posso enviar esses dados como um post, eu posso atualizar esses dados que estão lá no servidor via put, né? E eu posso deletar como delete, e eu posso só pegar aqueles dados. Quando eu entro, por exemplo, na nossa aplicação bancária e puxo o meu saldo que está gravado lá no banco dos servidores do meu banco que eu quero acessar, eu vou fazer uma requisição GET, ok? Justamente. Quando eu pego e entro no e-commerce e quero ver aquela lista de itens, é um GET que eu faço, ok? E esse GET, a resposta dele é um JSON que ele faz. E quem me fornece isso? É o back-end, ok? Então, eu vou fazer com que o servidor ele possa gerar essa resposta para o front-end dessa forma. E a aplicação React com o Vite vai consumir essa minha resposta. O que o Express cria dentro do Node é o que nós criamos as chamadas de API, ou API também, como a gente fala. Essa é uma aplicação que ela é acessada via uma URL. O que é uma URL? É o endereço dela. Então, se, por exemplo, eu coloco fiap, por exemplo, .com, e essa aplicação me retorna alguns dados, justamente ela é acessada via esse endereço que a gente chama de URL. Perfeito? Então, recapitulando, o back-end ele vai pegar esses dados, seja consumindo do banco de dados mesmo, ou tendo dados dentro dele salvos, como o nosso exemplo aqui, mensagens, e vai mandar pelo front-end via uma requisição HTTP no formato JSON, ok? Nada mais é que um objeto JavaScript ali, onde você está salvo ali daquela forma que você recebe. Perfeito? Para que o Node.js possa ser acessado, consumido pelo front-end, a gente usa com o React, ok? Fazendo o React consumir isso, essa API que a gente construiu, essa aplicação que foi construída no Node. Como? Pelo endereço. Como que a gente vê isso? Aqui, por exemplo, no nosso front-end, se a gente for para SRC e AppJSX, que é onde está descrito lá no nosso passo a passo aqui justamente, onde nós fizemos aqui tudo, importante seguir todos os passos aqui, e também temos a explicação de toda a parte do código, como funciona, o que é cada uma dessas coisas. Então, justamente aqui a gente tem, aqui, por exemplo, acessar via API/mensagem. Então, toda vez que o React tentar buscar em API/mensagens, ele vai tentar buscar no servidor, nesse endereço, a resposta e receber essas mensagens que aparecem aqui justamente, ok? Como que ele consegue acessar isso? Ele acessa justamente pelo endereço dessa API, ok? E eu configuro aqui, por exemplo, no meu Vite, para que ele acesse a API pelo proxy, ok? Que vai fazer esse encaminhamento das informações pela porta 3001. Por quê? Porque minha aplicação ela roda no Node. Quando a gente dá o Node serve, como está descrito lá no nosso material didático, que ele está rodando aqui justamente nessa porta, localhost 3001. E aqui o React ele está rodando na porta 5173, mas que eu não tenha que justamente acessar o back-end para isso. Eu vou consumir o back-end via o front-end. Então, a minha aplicação React, como falei, ela vai consumir esses dados dessa minha API construída em Node usando o Express dessa forma. Então, ele vai receber esse JSON e já vai transformar em informações como em HTML, ok? E aqui ele recebe justamente aquelas mensagens que a gente viu ali naquela variável e transformando em dados, em tags HTML. Se a gente ver aqui justamente, ó, isso vem tudo justamente via uma div, ok? E é isso.
Aqui veja que a resposta ela está vindo justamente no formato JSON. Ok? E aí justamente a gente tem aqui, pelo front-end, aqui, pelo React, ele mantendo aqui justamente esses dados recebidos da mensagem dentro de uma variável chamada mensagens. Caso ele não encontre nenhuma delas, se tiver nenhuma, ele vai aparecer uma mensagem carregando. Se não, ele aparece aqui justamente para dentro. Ok? E por que foi importante a gente fazer essa configuração aqui de 3001? Para que a gente evite o problema chamado CORS. Okay? Quando a gente tem um CORS, é acessar uma aplicação que está fora do ambiente. Então, se eu estou acessando pelo front-end uma aplicação que está em outra porta, por exemplo, o navegador pode bloquear por uma questão de segurança. Para isso é importante eu instalar o Corso lá dentro, via biblioteca Corso, aqui em Serve, ok? E também é importante, dentro do Byte, aqui na configuração dele, dizer qual é o endereço dessa API que de fato eu vou consumir externa. É justamente 3001. É claro que quando a gente for publicar, esse localhost some e vira o endereço que está hospedado essa aplicação, ok? Então vamos supor que eu hospedei ela justamente lá no GitHub Pages, por exemplo, eu acesso via essa URL e coloco ela ali justamente, ok? Bem, esse foi o final praticamente daqui da nossa aula aqui, justamente mostrando uma explicação para vocês justamente como que funciona a comunicação entre o front-end, que é a parte visual que vê, que o usuário consegue ver, e o back-end, que foi o que foi criado pelo Node.js. No nosso passo a passo aqui, justamente, a gente vai criando essa aplicação aqui aos poucos. Okay? Primeiro, criando via o terminal, via os comandos aqui do terminal, como instalar essas dependências aqui que tem do Node, justamente, como criar esse arquivo, o que tem que ter nesse arquivo aqui, por exemplo, eu vou usar o Express, então tem que puxar essa biblioteca Express. Vou usar o POST para justamente evitar esse problema, como eu falei, o POST. Vou receber essa resposta via JSON, né? Então, tem que colocar aqui. Coloco os valores que eu quero que receba. E aqui eu digo qual é o endereço da minha API, entendeu? E barra API mensagens. E aqui qual é a porta que ela vai estar sendo utilizada. Assim, como eu entro aqui justamente no front-end, né? E quando criamos aqui usando o Vite, o que o Vite vai fazer? Ele vai criar todas as dependências que precisa do React, que seriam muito mais trabalhosas manualmente. Eu faço justamente o quê? De uma forma mais automatizada. Então o Vite vai fazer para mim, vai fazer algumas perguntas aqui, na qual eu respondo aqui as respostas que estão aqui justamente nesse passo a passo, ok? Faço a configuração do proxy, como eu já falei aqui, justamente, comunicar. Aqui eu tenho uma explicação falando justamente o que eu já expliquei aqui sobre a questão do corte, sobre a questão de origens diferentes. E aqui eu monto como que vai aparecer isso. Montar isso, essa tela aqui. E essa tela ela é montada justamente aqui, dentro dessa função app, ok? Onde vai receber essas mensagens e guardar. Então, esses dados que vêm da minha API aqui do REST.json, eles vão ser armazenados justamente em mensagens. E nessas mensagens é que vai aparecer aqui justamente. Então, se eu tiver 50 mil registros lá na minha API, ele vai aparecer 50 mil vezes aqui, justamente o ID, o título e o texto dessas mensagens. Então, aqui justamente. Ok? Bem, e aqui justamente temos uma explicação do código, justamente. E no final, rodamos a nossa aplicação usando o Node, Serve.js e o npm run dev para rodar a minha aplicação front-end. Caso a gente queira testar essa nossa aplicação sem ser pelo navegador consumido, também podemos usar outras ferramentas, como o Postman, por exemplo, também, o Bruno, o Insomnia, que serve para a gente testar o nosso back-end. Mas se a gente quer trabalhar aqui justamente nessa integração de front-end e back-end, é importante que a gente use as duas aplicações rodando ao mesmo tempo e que a gente acesse aqui via o navegador e veja se está tudo certo. Se a gente, por exemplo, inspecionar aqui o código, a gente vai perceber aqui, por exemplo, em Network, qual é a minha API que está sendo consumida. Então, vamos atualizar aqui. E ela, a minha API mensagens. E você vê justamente a resposta que ela tem aqui, via JSON. Ok? Bem, essa foi a nossa aula, justamente sobre a integração do back-end. Foi uma aula um pouquinho
rapidinho, porque temos justamente só 15 minutos aqui para mostrar isso, mas tentei sintetizar o máximo possível aqui todo o nosso conhecimento aqui sobre integração do back-end. É importante que façam justamente esses exercícios, o passo a passo. Publiquem em seu GitHub, que é um repositório público para a gente poder acessar e a gente poder corrigir. E qualquer coisa, estarei aqui aberto a qualquer dúvidas e explicações a mais que necessitem. É um prazer estar aqui. Até mais.